Quem aponta o dedo na cara dos outros, aponta 3 dedos para si. E hoje eu quero falar para os moralistas de goela de plantão deste país. Aqueles que se vestem de verde e amarelo com a camiseta da seleção CBF, ou os que se vestem de vermelho com a camiseta do Che Guevara. Aqueles que se dizem de uma direita conservadora e de outros que se dizem de uma esquerda progressista. Eu quero falar sobre aqueles, e para aqueles que adoram apontar o dedo na cara dos outros, que são donos da razão e da verdade, mas que adoram botar para debaixo do tapete os podres que não lhes convêm. Aqueles que fazem da discussão a baixaria, que transforma então a discussão a baixaria, e também aqueles que transformam este país no puteiro, desculpa o termo, mas parafraseando o nosso Cazuza, transformam o Brasil no puteiro, num país que infelizmente não é um país bom de se viver. É para vocês este vídeo. E eu vou falar mais coisas, mas depois da vinheta. Antes de mais nada, se você aqui gosta de um conteúdo que fala no cerne da questão, você que gosta de um conteúdo que seja de fato um conteúdo reflexivo, crítico e analítico, você está no Falando de História. Eu sou Noé Gomes, é um prazer tê-lo ou tê-la. E se você não vai gostar do que eu vou falar, fica aqui para ouvir umas verdades. Quem sabe a tua consciência seja chamada. Mas eu vou ter o prazer, desta vez, de eu falar na tua cara. Seu covarde, você que é, além de covarde, você que é um moralista de goela, ou você que é um entendido em tudo sem nunca ter lido um livro na vida, mas você é entendido das coisas. Palpiteiro que acha que palpite vale como opinião. É para você que eu estou fazendo esse vídeo. É para você que deixou de ser ser humano para se tornar bovino ou zumbi. Zumbi no sentido de perder a capacidade humana de entendimento das coisas e, só seguir o berrante. É para você esse vídeo. Para você. É para você que usa a camiseta da seleção CBF, que se diz contra a corrupção, que se diz o conservador, o homem de bem, a pessoa de bem, aquele que é cristão. É para você esse vídeo. É para você também que se diz humanista, que pega a sua camisa do Che Guevara e diz que vai fazer a revolução, mas no final de semana vai para o shopping e que não sabe o que é a realidade de um povo trabalhador que ganha um salário mínimo por mês. Ou que talvez você viva do trabalho dos seus pais e não sabe o valor do dinheiro. É para você mesma, para você mesma, é para você este vídeo. Porque o bolsonarista e o lulista é o mentiroso
que gosta de jogar as verdades na cara dos outros, mas não aceita em hipótese alguma quando alguém diz a verdade para estes. Por quê? Porque quando a gente questiona as suas mentiras, nós os tornamos seus inimigos ferrenhos, porque falamos e desconstruímos aquilo que eles sabem que está errado, mas que no fundo eles precisam, porque cada um deles não passa de um carente, né? De uma pessoa doente que tem que se apegar num tronco podre no meio do rio, porque se não se apegar naquele tronco podre, a sua vida não tem sentido. Todo bolsonarista fanático, todo lulista fanático é um ser frustrado por excelência. Por isso, então, eles precisam devotar tudo aquilo que é essa frustração nos seus ídolos, em pessoas que eles nunca vão conversar na vida, porque nem Bolsonaro nem Lula estão nem aí, nem sabem da existência deles. E você vai dizer também, ô Noé, tu fala do Ciro Gomes, ele não nem te conhece. É, exatamente, é verdade, é por isso que eu não endeuso o Ciro Gomes. É por isso que eu aqui, eu pego somente a mensagem dele. É a mensagem dele que me interessa. E se vir ele junto do combo, beleza, maravilha, mas eu tô pelas ideias, eu não tô aqui pela paixonite de um homem, porque eu não sou apaixonado por homem. Eu, né, tenho o máximo respeito pelos homens probos, corretos, sérios, mas não tenho devocice, né? Eu não sou devoto. As pessoas dizem, por exemplo, me chamam de kardecista, eu não sou kardecista. Eu sou um espírita, por exemplo. Ah, mas tu não admira Kardec? Admiro Kardec pra caramba. Acho um sujeito assim, fantástico. A história dele é incrível. Ele é realmente uma figura importante. Mas eu dizer que eu sou kardecista, não. Sou espírita, ponto. As ideias que ele trouxe através dos livros a qual a mensagem nem foi ele que escreveu, foram os espíritos superiores. Então, nem é dele, né? Eu me apego às ideias, não às pessoas. Eu admirar algum filósofo não significa que eu ame o filósofo como se fosse, né, um amor que eu tenho que ter pelos meus pais, por exemplo, pela minha família. Mas eu digo isto porque todo bolsonarista é assim, e todo lulista é assim também, fanático, dono da razão, não leem nada, não sabem de nada, eles só sabem fazer uma coisa: mentir e dizerem verdades achando que são donos dela. E essa é a realidade. E aí, meus caros, eu tenho que dizer, eles se dizem inimigos, mas eu vou contar um detalhe. Ninguém está falando desse detalhe. Sabe por que que hoje, eu já notei por que os bolsonaristas vêm aqui atacar o Ciro, quando, né, posto aqui alguma coisa do Ciro, né, e por que que eles estão aqui postando, criticando o Ciro e não criticando o Lula? Eles já estão agradecendo o fato do Lula estar botando para debaixo do tapete e livrando a cara do Bolsonaro. Vê se estão falando em algum momento em alguma condenação efetiva do Bolsonaro e a cadeia para o Bolsonaro. Não vai acontecer. No máximo uma inelegibilidade que daqui a pouco pode ser adiante revertida. Que o fato do Bolsonaro ser inelegível, essa ineligibilidade do Bolsonaro se dá graças à ação impetrada pelo PDT e pelo Ciro Gomes, principalmente pelo Ciro. Nem pelo PDT em si, mas pelo Ciro Gomes. A verdade é que os bolsonaristas hoje são cúmplices dos petistas e, portanto, já estão pagando a dívida com o PT, não criticando o PT e não criticando o Lula. Eles não criticam o Lula, eles ficam no discurso raso de que esse é comunista, que não sei o quê, mas discutir os problemas reais, never. Aliás, eles não faziam isso no governo, quando eles estavam no governo, agora muito menos. Eles discutem as perfumarias, enquanto o Lula também fica viajando pelo mundo afora, enquanto isso o seu governo fica exaltando bobagens como, por exemplo, o Flávio Dino falando as suas pérolas, ou o perdão da presidente do Banco do Brasil
a questão da escravatura negra no Brasil, e só não fala, né, por exemplo, da escravidão que o povo brasileiro hoje tem com o setor bancário, inclusive, né, não fala que, por exemplo, o Banco do Brasil participa desse processo. Afinal de contas, nós temos 5 bancos, esse oligopólio, né, que manda no setor bancário do Brasil. Isso eles não falam, e sendo inclusive, né, o Banco do Brasil agindo em muitas vezes muito mais que um banco público, mas como um banco privado. Mas isto, né, a presidente do Banco do Brasil não fala. Eu também não vou falar porque essas coisas não lhes convêm. A verdade é que transformaram sim o Brasil num verdadeiro puteiro, porque é uma putaria, como diria o outro moralista de goela, o tal de Luiz Carlos Alborguete, que dizia nos seus programas policialescos: a verdade é que vocês, bolsonaristas e petistas, são hipócritas. Não aguentam um minuto quando a gente fala a verdade para vocês. E aí, o que acontece? Agora os bolsonaristas vêm atacar o Ciro usando de uma mentira, que é dizer que o Ciro apoiou o Lula em 2022, isso que é mentira. O Ciro simplesmente deu o seu voto crítico e ponto final, para ajudar o Lula. Então a linha auxiliar do Lula é o Bolsonaro. É o bolsonarismo, porque os bolsonaristas são gratos hoje ao Lula, que vai livrar da cadeia o Jair. O Jair, que lá atrás chamava o Lula de presidiário. Mas ele também foi presidiário, ficou 15 dias na cadeia por um ato terrorista, diga-se de passagem. E, portanto, vai ficar como está tudo como antes do quartel de Abrantes, e está tudo em casa. A hipocrisia geral. Enquanto isso, enquanto nós temos os bolsonaristas, né, que não se envolvem mais com nada contra o PT, pelo contrário, porque já estão à linha auxiliar do PT, vide o escândalo que o Henrique Bugalho colocou no ventilador. Não vi ninguém do Bolsonaro criticar a postura do PT em estar envolvido com fundações e dinheiros ilícitos para ampliar a sua campanha. Eles que se calaram por terrorismo eleitoral, agora se calam duplamente diante desse escândalo. E vão ficar assim. Tão bem, tá tudo em casa. Enquanto isso, eles brincam que são oposição. Oposição da casa do baralho. A verdade tem que ser dita aqui. Os bolsonaristas são sócios do PT. Eles todos estão em conluio. Por quê? Porque o PT vai livrar da cadeia o Bolsonaro. Eis a grande luta contra o fascismo. E o amor venceu. Mas o preço dos alimentos subiu. Mas a violência está aí. Mas o desemprego não baixa. Mais a nossa moeda desvaloriza, mais, cada vez mais, nós temos perdido direitos. E a preocupação do Lula é a quantidade de feriados. A preocupação do Lula é dizer que nós temos que ter um déficit zero, porque já deu o calabouço fiscal, não resultou. Agora corta mais investimentos na educação e na saúde, o povo que se lasque. Mas aí depois ele vai dizer que ele é do povo, que ele quer tirar o Brasil da fome. É assim, dando dinheiro e bilhões para os bancos, que nós vamos tirar o Brasil da fome, senhor Lula e seus asseclas. E é assim que se faz oposição, bolsonaristas, passando o pano para as coisas erradas do Lula, só porque o Lula resolveu dar uma ajudinha para o Bolsonaro? Hipócritas. Aqui não. Aqui a gente vai denunciar todos os dias vocês. Por quê? Porque nós somos da filosofia e temos a filosofia daquele lema de vida do nosso saudoso Darcy Ribeiro. E Darcy vive em nós quando ele disse
que detestaria estar ao lado dos que me venceram. Eu digo a mesma coisa, eu detestaria estar ao lado de vocês. Eu não estou ao lado de vocês, eu estou distante de vocês. Vocês podem ganhar as eleições e vão ganhar porque ou de uma hora ou de outra, de um lado ou do outro, vão estar financiados pelos barões que compram essa república, mas nunca estarão ao lado do povo. E aqueles do povo que acham que estão com vocês só são, na verdade, marionetes ou massinhas de modelar, onde eles só são usados como objetos, como coisas. E você que defende o Lula, você que defende o Bolsonaro com unhas e dentes, você, na verdade, não passa de uma marionete. E eles, depois, quando terminar o espetáculo, lá na coxia, o Bolsonaro e o Lula se abraçam e se combinam, como já se combinaram lá atrás, em não ir em debates juntos. Mas isso a gente não pode falar, porque por trás dos bastidores não se fala, só se fala por que está na frente. Hipócritas! Hipócritas! Aqui vocês não têm vez. Me odeiem bastante. Hipócritas. Para mim pouco importa. O que importa é que eu posso botar a minha nuquinha no travesseiro e dormir tranquilamente. Será que vocês podem fazer o mesmo? Talvez não. Cada um com a sua consciência e com o peso das suas escolhas. Porque eu não sou destes que aponta o dedo para os outros e não olha para si. Cuida da tua vida, bolsonarista ou petista. Lave a tua língua para falar mal dos outros. Fica em silêncio. É talvez o ato mais digno de quem não tem o que falar. Ao contrário de nós. Nós que fomos sabotados em 2018, nós que fomos sabotados em 2022. Mas nós somos como uma flor no deserto que resiste a tudo e a tudo que está em sua volta, a aridez de seus tempos, como já dizia Brizola. Isto a gente pode dizer e jogar na cara de vocês. O resto é bobagem.